Leiamos a palavra de Deus, Mateus capítulo 8, verso 5. O título é: Um centurião demonstra fé. Diz assim o texto bíblico: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e diga ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos pela tua graça e através do teu Espírito, mais uma vez, fala aos nossos corações, transforma-nos à semelhança de Jesus. Traz a tua cura, como o Senhor já tem feito desde o início desse culto, para que possamos experimentar a manifestação da tua presença e podemos ser o sinal do reino de Deus em todos os lugares e também na nossa vida. Faz isso para a tua glória e pela tua graça. Nós te pedimos o auxílio do teu Espírito ao falar a tua palavra, que é luz, que é farol para a nossa vida. Humildemente o fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos há alguns domingos pregando a palavra de Deus, especialmente nos evangelhos. Os evangelhos Marcos, Lucas, João e Mateus, porque eles são o centro da mensagem de Jesus. Foi como Jesus se revelou à humanidade, foi como Jesus revelou a vontade do Pai. Foi onde nós vemos Jesus exercendo o seu ministério em todas as dimensões, curando, salvando, libertando, ensinando. Esse era Jesus de Nazaré, que veio trazer aos seres humanos um ensino de como a gente ser gente do jeito de Deus. Porque se tem uma coisa que o ser humano faz quando ele não conhece a vontade de Deus, é tentar ser gente do jeito diferente de Deus. E o problema é quando a gente faz isso, a gente cai fora de Deus, ou tenta pular fora de Deus, e fora de Deus não tem nada, e a gente fica no vazio. Não é um por acaso que tanta gente sofre hoje de vazios. Não é por acaso que a gente tem as pesquisas mostrando adolescentes que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem objetivo mais de vida. Porque cada vez mais os ansiolíticos ou os remédios das emoções estão em alta, porque a gente está em muitos aspectos tentando viver uma vida que não é do jeito de Deus. Mas Deus não nos deixou no escuro. Através de Jesus de Nazaré a gente aprende como viver. E os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus vão mostrar esse jeito de viver
que é do jeito de Deus. E é o chamado Sermão do Monte, que Jesus sobe a um monte e ele fala aos seus discípulos como funciona esse modo de vida. E depois que ele fala aos seus discípulos, ele desce do monte, e Mateus vai narrar aí no capítulo 8, o que acontece. Eles recebem a instrução, eles já sabem a teoria sobre o Evangelho, e agora vão começar a colocar em prática. E se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 8 começa com Jesus curando gente. Já tem um homem que é endemoniado e que precisa de salvação e cura. Engraçado que Jesus não fala que ele expulsa o demônio, que ele cura o homem. É cura espiritual. E o segundo milagre de Jesus acontece com a cura de um servo de um importante oficial militar romano, que a Bíblia chama de centurião. E é por isso que a mensagem de hoje é uma mensagem eminentemente de cura. Deus cura. Não, você não compreendeu. Esse amém seu está cheio de dúvida ainda. Esse amém seu, ele está assim, não, talvez Deus possa fazer isso. Deus já fez isso em alguma época. Agora deixa eu dizer para você, o Deus da Bíblia é o Deus que é ontem, mas ele é também hoje e o será eternamente. Então estou afirmando a vocês, no poder do nome de Jesus, que Jesus cura. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus apenas de uma teologia, apenas de um pensamento positivo. É um Deus que interfere com amor nos seres humanos, na vida daqueles que necessitam da sua misericórdia. E Jesus desce do monte, ele está com seus discípulos, ele cura primeiro esse homem. Daqui a pouco ele está em Cafarnaum, a cidade que ele começou a exercer o seu ministério, uma cidade litorânea. E enquanto Jesus está com um grupo de pessoas, chega um oficial romano. A Bíblia chama esse homem de centurião. Centurião é o oficial de uma centúria, que é um grupo militar, um destacamento militar de 100 soldados. Daí o nome centurião. E esse homem era o líder de um grupo de soldados romanos. E ele chega perto de Jesus, e o comportamento desse homem nos ensina muito a respeito de Deus, nos ensina muito a respeito de que seja fé na Bíblia, nos ensina muito o que significa a cura de Deus na Bíblia, porque ele tem um comportamento que eu não sei se você atentou para isso, mas em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, Jesus só faz elogios em relação à fé de alguém para apenas duas pessoas. Apenas duas pessoas em todo o Novo Testamento receberam o elogio de Jesus em relação à sua fé. E é curioso que a gente vai ver que essas duas pessoas não foram nenhum dos discípulos de Jesus, e mais, não foram nem judeus, e mais, eles nem ainda seguiam a religião judaica. Aliás, os discípulos de Jesus, o que receberam de Jesus foi uma reprimenda, dizendo assim: homens de pouca. Isso é um elogio? Me parece que não. Mas duas pessoas na Bíblia que eram externa à religião receberam o elogio de Jesus. A primeira é uma mulher, que a Bíblia chama ela de mulher cananeia, ou seja, dos povos cananeus, que em muito foram até inimigos dos povos judaicos. E essa mulher, ela chega para Jesus, a sua filha está endemoniada, e ela fala assim: Jesus, filho de Davi. Interessante, uma mulher que não é nem religiosa reconhece Jesus como Messias, porque ele chama Jesus de filho de Davi. Ou seja, o Messias que a gente está esperando, a gente reconhece no Senhor. O Senhor é aquele que as profecias disseram que viria. E ela fala assim: a minha filha está morrendo em casa, o Senhor pode fazer isso. Sabe o que Jesus responde para essa mulher? Vai estar no capítulo 13 de Mateus, se não me falha a memória. Jesus não responde nada. E eu acho interessante que uma mulher que nem crente era, reconhece Jesus como Messias, fala com Jesus, fala que ele pode curar a filha dela, e Jesus não responde nada para ela. E sabe o que essa mulher faz? Murmura,
Fala assim não dá? Não. A Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus e o adora. Não respondeu palavra nenhuma, não recebeu palavra nenhuma de Jesus e o adora. Aí os discípulos falam assim: você está atrapalhando aqui o mestre a exercer o seu ministério. Você está atrapalhando os trabalhos da igreja aqui. Os discípulos estão dizendo isso para ela. Aí Jesus manda ela se aproximar e ela fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode curar a minha filha. E Jesus dirige uma palavra para ela que é dura. Ele fala assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar aos animais domésticos. Olha só que palavra difícil. Imagina se a gente recebesse uma palavra dessa, a gente ia embora, nunca mais voltava para a igreja, falava: esse pastor está maluco, eu vim para ouvir uma palavra para me deixar bem. Mas o que Jesus diz para ela é isso. E sabe o que essa mulher faz? Ela dá uma resposta para Jesus, que é uma resposta espetacular. Ela diz assim: é verdade, eu conheço, eu sei disso. Ela se reconheceu que ela não tinha direito nenhum. E ela fala para Jesus assim: é verdade, mas tem uma coisa: os cachorrinhos também se alimentam das migalhas dos pães que caem da mesa dos filhos. Jesus ouve aquilo e falou, olha para os discípulos e fala assim: olha, eu nunca vi tanta fé, nem nesse Israel aqui, nem nessa gente que ouve mensagem todo domingo, nem nessa gente que cumpre a lei de Moisés, eu nunca vi tanta fé assim. Aí Jesus emite apenas uma palavra para essa mulher: vai, a tua fé curou a sua filha, ela já está curada. E Jesus faz esse elogio para essa mulher. O outro personagem é esse que a gente acabou de ler aqui. Não era crente, não era judeu, não era discípulo, não era da religião judaica. E Jesus fala assim: eu nunca vi tanta fé em Israel como esse homem tem. E eu fiquei curioso para entender por que é que Jesus elogiou esse homem, e por que Pedro foi repreendido de Jesus em relação à sua fé, e que os grandes nomes do Novo Testamento não receberam elogio de Jesus. Por que que esse homem recebeu o elogio de Jesus? Por que que a atitude dele, especialmente a sua fé, recebeu um elogio público e admiração de Jesus? E é olhando para as atitudes e o comportamento, e a gente vai ver que Lucas, o evangelista, vai dar um story de quem era esse homem também. A gente vai ver por que é que esse homem teve a sua fé elogiada por Jesus. Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso hoje, que só basta uma palavra tua, não precisa de outra coisa, não precisa nem de religião, basta uma palavra tua, e um milagre pode acontecer, a cura do Senhor pode acontecer. Amém, gente? E a gente começa a olhar para a fé desse homem, o comportamento e as atitudes. A gente vê que a fé desse homem era uma fé nada comum. Era uma fé, em primeiro lugar, que não demonstrava uma ausência total de rótulos. A gente está vivendo num tempo hoje que é muito interessante, que a fé, ela sempre vem acompanhada de um adjetivo, não é verdade? A gente fala a fé forte, a fé fraca, a fé de milagres, a fé de alguma coisa. Engraçado que esse homem aqui não tem nenhum rótulo para a fé dele. Aliás, a fé é original porque é sem rótulo. Esse homem, ele pertencia ao grupo dos que não eram. Eu acho muito interessante como Jesus utiliza essas coisas para confundir os sábios entendidos e para revelar aos pequeninos. Porque se a gente for olhar para esse homem aqui, ele não era nada do que era o comum se reconhecer como fé naquela época. Primeira coisa que ele não era religioso. Quem era esse homem? Era um militar, era um capitão romano, era um homem que estava acostumado a lidar com a lei romana, com os valores romanos. Ele não participava daquela fortíssima cultura dos judeus religiosa. Aliás, quando a gente fala em religiosos na Bíblia, a gente vê que esse grupo de pessoas
sempre estava querendo colocar Jesus numa cilada. Quando vinha alguma pergunta para Jesus, era para tentar colocar ele numa saia justa, era para testar alguma coisa em Jesus. Esse homem não chega para testar Jesus. Esse homem se aproxima de Jesus e fala assim: eu creio que o Senhor pode curar o meu servo. Era uma fé que não tinha rótulo nenhum, não era religioso. Mas o que esse homem não era também? Ele não era judeu. E é interessante que toda a estrutura bíblica mostra Deus preparando um povo, para que desse povo venha o Messias, o prometido nas profecias. Mas esse homem nem fazia parte dessa fortíssima cultura religiosa. E engraçado que os religiosos e os judeus tinham dificuldade de reconhecer Jesus como Messias. Você não vai ver um fariseu chegando perto de Jesus e falando assim: Jesus, filho de Davi. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver um chefe de sinagoga olhando para Jesus e falando assim: Jesus, filho de Davi, nós reconhecemos o Senhor. Pelo contrário, sempre queriam testar Jesus. E aqui eu começo a aprender algo a respeito de uma fé genuína, que é elogiada por Jesus. A fé genuína não testa Deus. A fé genuína reconhece que Deus é Deus. Amém, gente? Diga isso para quem está perto de você. A fé não testa Deus. Deus não precisa ter testado. A fé genuína reconhece que Deus é Deus, e portanto não há nada impossível para Ele. Olha, olha que curioso, esse homem nem era religioso e nem era judeu, era um romano. Mas você vai falar assim: então ele era um discípulo. Não, também não era. Nem discípulo de Jesus ele era. E Jesus mostra a sua admiração por esse homem, enquanto para um grupo de discípulos que estavam com medo, por exemplo, de um mar bravio, ele fala assim: homens de pouca fé. E a esse homem ele fala assim: nunca vi uma fé igual em todo Israel. E a gente vai ver que Cristo só elogiou essas duas pessoas que eram totalmente fora do padrão. Não eram religiosos, não eram nem judeus e nem sequer eram discípulos. E eu começo a aprender aqui que a fé em Deus, ela não é limitada por geografias. A fé em Deus não é limitada a grupos religiosos. Ninguém tem monopólio de Deus. O que a gente tem, recebeu por graça de Deus. Ninguém recebeu poderes espirituais para movimentar a mão de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que toda vez que alguém com o coração quebrantado, arrependido, se curva diante desse Deus soberano e diz assim: eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Esse Deus maravilhoso estende as suas mãos de misericórdia e diz: seja curado, porque eu quero que você seja curado. Amém, gente? Então nós aprendemos aqui com essa fé, que a fé não precisa de rótulos. A fé precisa de uma confiança inabalável de que Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Mas algo muito interessante que eu aprendo com esse homem também e com a fé dele, é que a fé que foi elogiada por Jesus é uma fé que necessariamente se compadece da dor do outro. Porque esse homem chega para Jesus, e se a gente trazer isso para os nossos dias atuais, ele é um cara fora da curva de novo. Porque você vê as pessoas hoje procurando a Jesus, dizendo assim: eu quero, me dá, é para mim, eu preciso, tem que ser agora. É assim que se aproximam de Deus. Mas esse homem, ele se aproxima de Jesus e diz assim: tem um servo lá em casa, um escravo, que ele precisa muito da tua cura, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar, e eu estou pedindo, intercedendo a favor dele. E a gente tem uma informação a respeito desse homem Lucas, que ele estimava muito o seu servo. E aqui eu fico impressionado, porque uma pessoa que foi elogiada por Jesus era uma pessoa que se preocupava com o outro. Diga assim comigo: a fé verdadeira e genuína
é aquela que se preocupa com o outro, não é aquela que se preocupa só comigo mesmo. Amém, gente? Esse homem fala: o meu servo está lá, e a gente está aqui no meio de uma cultura romana. Os romanos, o escravo, ele estava numa linha de importância, às vezes abaixo dos animais. E esse homem é uma autoridade romana e está preocupado com alguém que é um escravo dele em casa. Isso é fé. Embora o escravo fosse considerado um objeto, uma coisa que era vendida e negociava, esse homem tratava gente como gente e objeto como objeto. E eu começo a aprender que a fé genuína que Jesus elogiou não inverte as coisas, que a gente tem que tratar gente como gente e objeto como objeto. Sabe qual é o problema dos nossos dias? Tem muita gente usando gente como objeto. Percebe? Há na vida da gente coisas e há pessoas. Um a gente ama, outra a gente usa. E você deve amar as pessoas e usar as coisas. Mas tem muita gente usando as pessoas e amando as coisas. Essa fé não tem a ver com Deus, não tem a ver com Jesus. Não é a fé que Jesus elogiaria, pelo contrário. A fé que Jesus elogiou é a fé que se compadece do outro. Diga assim comigo: Jesus me ensina isso hoje, que a fé genuína é uma fé que se compadece do outro. Eu aprendo também com esse homem e com a sua atitude e comportamento, que uma fé genuína, ela sempre será baseada na humildade. A gente começa a olhar para o comportamento desse centurião romano e ver que Jesus enxergou nele o que não enxergou nas outras pessoas, que tinham pedigree religioso, que tinham títulos religiosos, mas Jesus enxerga nele uma coisa especial, porque Lucas de novo vai nos informar que esse homem, ele tinha um reconhecimento dos outros, e ele não precisou chegar em Jesus e apresentar um currículo. Sabe o que é os nossos problemas hoje em dia? É que a gente, quando vai orar ao Senhor em intercessão, ou vai exercitar a nossa fé, a gente chega e apresenta um currículo vitae aí para Deus, e fala assim: Deus, olha só, eu estou pedindo um negócio para o Senhor, mas tem o seguinte, olha, eu desde os meus 13 anos de idade sirvo ao Senhor. Entendeu a primeira parte do currículo, Deus? Então tem a segunda parte aqui, olha, eu dou dízimo todos os meses. Entendeu isso, Deus? É o meu currículo que eu estou mostrando aqui. Vou na igreja pelo menos 2 vezes por semana. Entendeu o meu currículo, Deus? A gente começa a falar com Deus apresentando o nosso currículo. A gente faz uma coisa boa, e a gente fala assim: Deus deve estar orgulhoso de mim. E a gente não se lembra de quantas coisas ruins a gente fez também, e a misericórdia e a graça de Deus te alcançou. Esse homem não chega dizendo que é centurião romano, não chega trazendo o currículo dele para Jesus. Ele humildemente fala com Jesus e fala assim: Senhor, não se incomode, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, porque Jesus apresenta isso para ele. Jesus fala assim: eu quero curar, eu vou lá na tua casa. Ele fala: não, não precisa, não precisa. Eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Olha que fé humilde. É gente que reconhece Deus como centro da vida. É gente que não fica apresentando um currículo para Deus falar assim: como você é bom. Eu acho que o meu filho Jesus tinha que morrer mesmo, porque você tem tantos méritos, que só desse jeito mesmo, para ajudar aí o negócio. A fé genuína, ela faz como esse oficial romano fez: vem Jesus, o seu superior. Ele não se considerava digno de receber Jesus na sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a fé em Deus verdadeira e viva, ela não torna ninguém arrogante. Se você está ouvindo alguém falar em nome de Deus com arrogância, isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com o ser humano, com poder, com projeto político. Porque a fé genuína, ela traz consigo a humildade, dependência de Deus. Até o
próprio Jesus, uma vez quando foi orar ao Pai, ele fala com o Pai, ele fala assim: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu estou orando para que eles compreendam a nossa relação de unidade e de dependência. Sabe o que Deus quer fazer da gente? Pessoas cheias do Espírito Santo e que hajam com humildade. Se você é bom em alguma coisa, sirva e faça isso com humildade. E você não precisa apresentar um currículo para ninguém, porque Deus vai honrar você. À medida que você faz com humildade, vai acontecer com esse homem, porque daqui a pouco chega uma comissão, antes dele chegar, e começa a falar com Jesus: olha, sabe quem é esse homem que está vindo aí? Esse homem inclusive ajudou a gente a construir a sinagoga lá de Cafarnaum. Sabe, Jesus, aquela sinagoga que o Senhor ensinou, em que inclusive curou gente lá? Esse homem ajudou, ele nem é judeu, e ajudou a gente a construir. Fé genuína, ela cria um bom testemunho, independentemente da gente estar falando alguma coisa. Diga assim para a pessoa que está perto de você: se você é de Deus e está usando a sua fé com humildade, não precisa ficar apresentando currículo para ninguém. Deus vai honrar você, as pessoas vão honrar você, porque você é de Deus. Amém, gente? E eu aprendo aqui, e a gente já vai caminhando para o final, que essa fé que recebeu o elogio de Jesus, além de não ser uma fé cheia de rótulos que não precisava, além de ser uma fé humilde, isso precisava, é uma fé que reconhece a autoridade baseado na obediência. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Nas Escrituras não tem autoridade sem obediência. As duas coisas, elas necessariamente andam juntas. Como é que a gente sabe que esse homem, ele tinha uma autoridade que era baseada na obediência? Porque era uma fé que reconhecia a autoridade. Ele fala com Jesus e Jesus fala assim: eu vou curar o seu servo, e vou lá na sua casa inclusive. Ele fala assim: não, Jesus, não precisa ir. Eu fico impressionado quantos de nós, se Jesus chegasse aqui materialmente, fisicamente, e falasse assim para qualquer um de nós: olha, eu vou lá na tua casa para resolver o seu problema, a gente teria coragem de dizer assim: não precisa ir não, Jesus. Era a fé desse homem, ela não era baseada nas regras da religião, ela não era baseada num currículo espiritual. Ele olha para Jesus e fala: não precisa, Jesus. Olha só porque ele fala que não precisa. O Senhor não precisa porque eu não sou digno de te receber na minha casa. É uma fé humilde. E ele continua, ele vai dizer: também o Senhor não precisa ir, porque só basta uma palavra. Diz uma palavra só e o meu servo vai ser curado. Olha que coisa espetacular. Esse homem entendia o que era o princípio da autoridade. Ele sabia que a autoridade vinha da obediência. Ele era um chefe romano. Ele sabia que a autoridade que ele recebia de Roma estava porque ele obedecia aos preceitos de Roma. Então aonde ele estivesse, poderia ser fora do Império Romano, fora da Europa, da Itália, todos respeitavam ele, porque ele era uma autoridade que se sujeitava à obediência de Roma. Ele entendia esse princípio, e é por isso que ele fala isso com Jesus: eu reconheço a autoridade no Senhor. Então o Senhor nem precisa ir em casa. Por exemplo, quando eu dou ordem aqui para o meu soldado, eu não preciso dizer para ele que ele está obedecendo Roma, porque ele reconhece em mim a autoridade. Então eu digo: vai, ele vai. Eu digo: volta, ele volta. Eu digo: faça isso, ele faz. Eu digo: não faça isso, ele não faz. Esse homem sabia que a autoridade legítima, ela está baseada na obediência. Quando a gente trilha o caminho da obediência, Deus nos dá autoridade sobre as coisas que precisamos ter autoridade. Todos que receberam autoridade na Bíblia trilharam primeiro o caminho da obediência. Nós vivemos um tempo que tem muita gente querendo receber autoridade. Pastor, deixa eu assumir alguma coisa que o senhor vai ver como vai funcionar. A primeira pergunta é: você está trilhando o caminho da obediência? Porque se não tiver, não tem autoridade.
Sabe lá no seu trabalho que você está doido para assumir uma função de diretoria, de chefia? A pergunta é, você lá, não é aqui não, está trilhando um caminho de obediência? Você obedece às regras para o qual você foi contratado? Ou você já matou a voz 5 vezes para não ir trabalhar? A autoridade que Deus coloca na nossa vida, ela tem necessariamente um caminho de obediência. Esse homem fala assim: não precisa em casa, diz apenas uma palavra, e eu sei o princípio da autoridade, isso vai acontecer lá, porque eu conheço isso. E não era nem crente esse homem, nem religioso. Sem obediência não há autoridade legítima. Diga isso para quem está perto de você assim: sem obediência não tem autoridade legítima. Você quer ver como não tem? Você quer ver como não tem? Tenta ensinar o seu filho a fazer uma coisa que você não faz. Fala para o seu filho ter bons modos e você não tem bons modos. Vê se a sua autoridade vai funcionar. É verdade ou não é, gente? Quantos de nós estamos sofrendo na nossa vida espiritual porque a gente não entende esse princípio de autoridade? Então a gente quer fazer funcionar as coisas, mas a gente está em desobediência a princípios bíblicos. Quantos filhos também não obedecem aos seus pais e não estão entendendo que aí Deus colocou um princípio de autoridade? E aí você vai falar assim: ah, pastor, o senhor está falando isso porque você não conhece o meu pai, o cara é casca grossa, obedecer aquele cara não dá não. Eu quero dizer a você que a promessa de Deus é: honra o teu pai e a tua. A Bíblia está dizendo assim: honra o seu pai só quando ele for bonzinho? Honra a sua mãe só quando ela autorizar tudo para você? Não, é honra o teu pai e a sua mãe, porque é um princípio espiritual de autoridade aí. E se você não obedecer, não só você não vai receber a promessa automática de Deus, que é que os seus dias se prolonguem, como você vai ter muita dificuldade de liderar alguma coisa, porque Deus não vai deixar, porque tem um princípio. Quando você não obedece, você não é obedecido. É o princípio da autoridade, está em toda a Bíblia isso. É por isso que esse homem compreendeu. Ele falou: eu sei o que é isso aí, porque eu sei o que é obediência, eu trabalho com isso o tempo inteiro. Então o senhor nem precisa em casa, só dá uma palavra. E é muito interessante quando um pai, por exemplo, ele tem autoridade. Quando o filho vê nele que ele é uma pessoa que anda em obediência a Deus e aos princípios. Porque quem tem autoridade mesmo só fala uma palavra. É ou não é? Quem não tem autoridade funciona mais ou menos assim, olha. Quando quem está sendo liderado não vê a obediência em quem está liderando, funciona assim: a mãe olha para o filho e fala assim: eu já te falei 15 vezes para você não fazer isso. Já foi embora, meu irmão. Já foi embora. Porque provavelmente o filho não está vendo você fazer algumas coisas. E na vida a gente aprende muito mais, não pelo que a gente ouve, mas pelo que a gente vê. É o exemplo, né? Você está com seu filhinho, passa no farol fechado, o outro dá uma cantada de pneu, depois você fala assim: filho, quando você for dirigir, faça isso que eu fiz. Você atende o telefone em casa, princípios de autoridade. Aí você não quer falar com uma coisa, fala que eu não estou não, fala que eu não estou. Aí o filhinho fala assim: meu pai mandou falar que ele não está. Ele está aprendendo isso, ele está crescendo com isso na cabeça. Esse é o princípio de autoridade que você está passando para ele. Quando você falar alguma coisa séria, ele vai sempre achar que tem um modo de ludibriar, de passar por outro lado, de fazer diferente, porque é um princípio de autoridade que não está levando em conta aqui. Mas o que Deus está nos ensinando hoje, que a verdadeira fé, a fé que faz o coração de Jesus se alegrar, e que Ele olha para a gente com um olhar de misericórdia, é a fé que é baseada na obediência. E eu vou terminar dizendo para você o que é obediência na Bíblia. A obediência na Bíblia de verdade
é quando você aceita e acolhe alguma coisa que você não está entendendo. Vou repetir aqui: obediência na Bíblia é quando você acolhe alguma coisa que você não está entendendo tudo, não tem ideia de tudo, mas você acolhe em obediência. Pastor, explica isso melhor. Eu explico. Quando você está entendendo tudo na sua vida, quando as coisas estão claras para você, você não precisa de obediência, você só precisa de bom senso. Está tudo encaixado, está tudo no caminho, você não precisa de obediência. Agora, sabe o que é obediência? É você fazer como Abraão fez diante de Deus. Abraão, sabe aquele teu filho que eu te prometi aos 75 anos, e que só 25 anos depois ele veio, portanto você estava com 100 anos, pois é, eu quero esse filho. Se é uma fé que não é baseada na obediência e na autoridade, o que faria Abraão? A gente começa a racionalizar. O senhor está brincando comigo, foram 100 anos para eu ter esse filho aqui, inclusive o Senhor falou que é o filho da promessa. Que história é essa? Percebe? Não tem mais obediência aí. Quando a gente começa a racionalizar com Deus, foi embora a obediência. Agora, o que é um coração obediente? É Deus falar uma coisa com você, e mesmo você sem entender, você fala assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu aprendi na tua palavra que a verdadeira fé começa na obediência. E se o Senhor está querendo trazer alguma coisa para mim, eu vou aceitá-la, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não preciso entender, eu preciso obedecer ao Senhor. Amém, gente? Quando a nossa fé caminha nessa direção, a gente vai ver que muitas áreas da vida nossa começam a destravar. A gente começa a acessar o mundo de Deus. A gente começa a viver não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E quando a gente lê na história desse homem como a sua fé foi elogiada por Jesus, a gente começa a confrontar com o que a gente está chamando de fé hoje. Se a gente faz um pedido para Deus e Deus não responde, o que a gente faz? Não, a gente muda. Igual a gente muda de banco. O banco não estornou a tarifa, eu vou para outro. A gente faz isso. Quando Deus não responde a uma coisa de imediatamente para a gente acha que aquela oração que alguém fez para a gente não foi a oração da fé. Deve ter uma oração da fé em outro lugar. Aí a gente fica procurando as fés que fé demais. Não, fé demais não, né? A fé que é maior. E a gente entra numa coisa de pagão. Não tem mais a ver com Deus, isso tem a ver com ídolos. A gente vai no Santo Antônio, mas se no Santo Antônio não resolver, a gente vai para o santo da causa impossível, que é o Expedito. Não é o Expedito? É o Expedito ou não é? Então, mas se o Expedito não resolver, você vai para o outro, e você entra num sistema pagão que não tem mais a ver com Deus. Isso, Deus está fora disso, porque Deus tem filhos, e filhos têm intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai quer dizer que você vai diante de Deus e fala assim: meu paizinho, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas tem uma coisa, eu sei que o Senhor pode me curar. Aí é fé de verdade, aí é evangelho de verdade. Aí não tem mais uma fé caricaturada, não tem uma fé que é prepotente. Aliás, quanto mais você se imagina um super crente, mais você se afasta de Deus, porque super crentes não precisam de Deus. Quem precisa de Deus é aquele que se reconhece pecador, é aquele que fala assim: Senhor, eu não tenho muita coisa, aliás eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, mas o que eu tenho, eu ofereço em adoração. Recebe, Pai. Um coração contrito, arrependido, a Bíblia vai dizer que Deus não resiste. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Deus resiste o soberbo, mas um coração arrependido e contrito, Deus não resiste. Fala assim para quem está perto de você: como é que está o seu coração aí? Se tiver soberba, se tiver só racionalidade aí, esquece, meu irmão. Agora, se tiver arrependimento, contrição
e obediência, espere para ver a glória do Senhor na sua vida. Espere para ver a cura do Senhor na sua vida. Espere para ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque basta uma palavra só de Deus e as coisas podem mudar imediatamente, porque Ele é Deus, e quando Ele quer fazer, nada e ninguém pode impedir. E Ele está aqui nessa noite falando para você: só basta uma palavra para eu mudar a sua vida, só basta uma palavra para eu trazer cura para você, só basta uma palavra para eu mudar essa situação impossível. Creia em mim e essa palavra vai se fazer verdade na tua vida. Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja no seu coração e você experimente a bênção do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz: se vocês estiverem em mim, veja, precisa estar em Deus, e as minhas palavras estiverem em vós. Precisa estar em Deus e as palavras estiverem em nós. Olha o princípio de autoridade aqui. Se a palavra está em nós e nós estamos em Deus, o que acontece? Pedireis o que, gente? Pedireis tudo e vos será feito. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque quando Deus está em você e você está em Deus e a palavra dele está em você, você não pede besteira. Portanto, você vai sempre pedir coisa boa para Deus. E é por isso que tudo que você pedir, Ele fará, porque você já está pedindo de acordo com a vontade de Deus. Amém, gente? Que Deus nos leve a compreender e ter a fé desse centurião romano, que não era religiosa, não tinha base em conceitos religiosos, ele não era nenhuma das pessoas mais próximas de Jesus, mas Jesus olhou para ele e falou assim: nunca vi tanta fé em Israel. Que Deus possa olhar para cada um de nós e no meio dos nossos sofrimentos e dores, a gente crê que basta só uma palavra de Deus para tudo mudar na nossa vida. Amém, gente? E agindo Ele, a Bíblia diz: quem impedirá? Esse é o nosso Deus, e essa é a nossa fé que se relaciona com Ele em amor. Amém, gente? Eu queria orar com você antes da gente sair. Enquanto a gente vai cantar com um grupo de louvor, eu queria que você, que está experimentando um momento de dor e dificuldade na sua vida, se você está passando por um problema de saúde crônico, se você está diante da agonia desse homem centurião romano, se tem alguém por quem você quer orar agora e a sua fé é uma fé que se compadece do outro, queria chamar você aqui à frente enquanto nós cantamos. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu sei que não é à toa que desde o começo desse culto Deus está nos direcionando a crer que a palavra dele nos cura, que o poder dele nos cura, que ele está aqui hoje e ele é o mesmo Deus que curou o servo desse centurião. Esse é o mesmo Deus que atendeu o coração de uma mãe aflita, que via a sua filha tomada por espíritos malignos, e ele disse: eu quero curar, é por isso que eu vou curar. E é por isso que a palavra de Deus foi ministrada aqui hoje, e eu posso dizer em nome de Jesus e pela fé: Deus quer curar hoje entre nós. O que precisa é você não abrir currículos na frente de Deus. Deus não está preocupado com o seu currículo. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca fui cristão assim de ir na igreja toda hora. Esse homem também não era. Você pode estar pensando assim: ah, eu sei lá, eu nem sou da igreja, como esse homem não era judeu. Esse homem nem judeu era também. Mas ele tinha um coração que reconhecia Jesus como Senhor. E se o seu coração reconhece Jesus como Senhor, Ele está aqui para te curar hoje. Só basta uma palavra dele, uma só, e tudo pode mudar. Amém? Põe a sua mão no seu coração, você que está aqui na frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, e essa palavra tem poder. Essa palavra, ela vai lá na divisão da alma e do espírito,
e não tem mal, nem malignidade, e nem espíritos do inferno que possam se voltar contra ela, porque ela foi dita pelo Deus soberano. Foi o Senhor mesmo que diz: se o Senhor estivesse em nós, e as tuas palavras estivessem em nós, o que nós pedíssemos seria feito. Pai, é por isso que a nossa fé não depende de rótulos, ela depende de obediência ao Senhor. A nossa fé não depende de colocar Deus na parede, pelo contrário, é a gente se prostrar diante do Deus Altíssimo. Essa fé não é uma fé vaidosa, mas é uma fé humilde, que reconhece que o Senhor, nós somos dignos de o Senhor entrar nas nossas casas e dos nossos corações. Pai, essa fé que eu peço que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos, porque estando de posse dela, nós vamos ver a tua palavra com autoridade se cumprir na nossa vida. E é por isso que diante da tua palavra só precisa de uma palavra só. A malignidade não vai ter mais espaço na nossa vida. Quando a enfermidade nos atacar, basta uma palavra e nós vamos receber saúde do Senhor. Quando o devorador quiser roubar-nos a alegria e a provisão, basta uma palavra, porque nós estamos em obediência. Essa palavra terá autoridade e nós vamos viver o melhor dessa terra em nome de Jesus. Quando a gente estiver com dificuldade com os nossos filhos, com os nossos maridos e esposas, com o nosso trabalho, se a gente estiver em obediência, basta uma palavra do Senhor e o impossível vai se tornar possível. É por isso que eu ministro, Senhor, porque eu creio que a tua igreja está se rendendo aos teus pés, que está sendo perdoada, liberta de tudo aquilo que nos separa do Senhor, e que os nossos corações estão em contrição diante do Senhor. E quando a gente está em obediência, a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, e é nessa autoridade do nome de Jesus que eu ministro a tua bênção sobre os teus filhos, que eu ministro um novo tempo de alegria, que eu ministro cura nas emoções, que eu ministro cura no corpo físico, que eu ministro curas espirituais, que eu ministro um novo tempo para os teus filhos, Pai, porque a tua autoridade está sobre nós nessa noite. Faz coisas extraordinárias, Senhor. Faz de nós agentes do teu reino, faz de nós pessoas em ação, para que a nossa fé não seja uma fé orgulhosa e egoísta, mas ela caminhe em direção ao próximo, que ela abençoe o outro, que ela ore por aquele servo que está abatido e morrendo, por aquele que está doente e perecendo, por aquele que está aprisionado pelas drogas e vícios, por aquele que não tem o pão para comer amanhã. Usa a nossa vida, Senhor, através dessa fé que transforma e faz a diferença, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória.